poder naquilo que o Senhor pode fazer. Então, faça o teu milagre, Deus. Rogamos também por todos os enfermos daqui da tua casa, da tua igreja, que o Senhor restabeleça sua saúde para a honra e glória do teu nome. Rogamos também por essa situação, Deus. Sare a terra, sare as nações, Pai. Sare o nosso país, sare o nosso município, Pai. Só o Senhor pode colocar um fim nessa situação. Por isso estamos aqui rogando, Deus, pela tua ajuda, pelo teu socorro. Venha por nós, Senhor, haja em nosso lugar. Faça, Deus, esse momento passar e que nós venhamos reconhecer e entender a grande lição que o Senhor quer ensinar para todos nós nesse momento. A lição que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor reina. Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores. É o Senhor que para e é o Senhor que movimenta. Nesse momento o Senhor tem parado nações, envergonhado reis, e o Teu nome será glorificado no final. Deus, obrigado por tudo, Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês que estão em casa, e nós também aqui, que estamos reunidos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 46. Salmo 46, o versículo 1 ao versículo 11. Salmo 46, versículo 1 ao versículo 11. O tema que nós demos a nossa meditação da agora à noite: Deus, o nosso único refúgio. Deus, Ele é o nosso único refúgio. Salmo 46, versículo 1 ao 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, esse salmo foi o salmo que inspirou o reformador Martinho Lutero a escrever o Castelo Forte. Ao ler esse salmo, Deus o direcionou a escrever um dos hinos mais conhecidos das igrejas reformadas, que é o Castelo Forte. Até desafiar a equipe de música a cantar no final aí o Castelo Forte. Botei enrascado a vocês agora, né? Então, esse foi o texto que inspirou Martinho Lutero a escrever o Castelo Forte é o nosso Deus. Esse salmo, meus irmãos, ele é um salmo de encorajamento. O rei Davi, ele escreve esse salmo para encorajar o povo diante dos desânimos e das calamidades que podem ocorrer e que vão ocorrer nas nossas vidas. Nenhum de nós é isento, meus irmãos, de tristeza, nenhum de nós é isento de passar por momentos difíceis, por momentos de calamidade, nenhum de nós estamos isentos disso. Todos nós, um dia nós vamos passar por isso. E esse salmo foi escrito exatamente para consolar e encorajar o povo de Deus diante do Deus que está presente na vida do seu povo. Eu e você, meus irmãos, nesse exato momento, vivemos um tempo de incerteza humana. Não sabemos até onde essa situação vai.
nós não sabemos. Nós não sabemos, meus irmãos, até onde essa pandemia, até quando essa pandemia vai durar. Nós não sabemos quantas vidas serão retiradas nesse período. Bem como, meus irmãos, os danos emocionais, psicológicos e até mesmo espirituais que essa pandemia pode estar causando e causará na sociedade. O número, meus irmãos, de pessoas abaladas emocionalmente e psicologicamente nesse período é tão grande quanto o número de infectados, até mesmo, ouso falar, até maior do que aqueles que estão infectados com esse vírus. Então, os danos que ele vai causar emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente nas pessoas é incalculável. Mas o Salmo 46, ele é o refúgio do povo de Deus. O Salmo 46 é o Salmo que pode nos conduzir a encontrar abrigo e alimentar a nossa alma e entender que nesse momento temos um Deus que está no controle de toda e qualquer situação. Logo, meus irmãos, podemos concluir, eu e você, que a insegurança e a incerteza em relação ao futuro, ele leva a sociedade a ficar enferma, não enferma física, mas emocionalmente e psicologicamente. Diante disso, meus irmãos, nós fazemos uma pergunta: aonde estaremos seguros? Aonde podemos encontrar segurança diante das incertezas e a insegurança do tempo presente? Quem pode nos manter seguros? E esse salmo responde essa pergunta para nós. Esse salmo nos conduz, como povo de Deus, a encontrar resposta nessas perguntas que fazemos. Esse salmo, ele descreve 3 verdades em relação ao caráter e a pessoa de Deus, na qual nos ensina que somente nele nós vamos encontrar refúgio. Então, nessa noite, eu e você vamos ser conduzidos a entender o caráter de Deus, para que entender que somente em Deus nós vamos estar seguros e encontrar refúgio. Então, vamos para as nossas lições e vamos para o Salmo. Primeira lição, meus irmãos, que nós aprendemos. A primeira verdade que nós aprendemos nesse Salmo, que Deus, ele é o Senhor do seu povo. Deus, ele reina sobre o seu povo. Versículo 1 ao versículo 3 aí do Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, nós podemos perceber que diante das tribulações e diante das situações adversas, que é descrita no versículo 2 e versículo 3, nós podemos ter certeza que o Senhor é Senhor do seu povo. Não é as situações adversas que é o Senhor da nossa vida. Não é as tribulações que é o Senhor da nossa vida. Mas o Senhor da nossa vida é o nosso Deus. Ele que é o Senhor da nossa vida. Ele está no controle dessa situação toda. Servimos um Deus, meus irmãos, singular, um Deus ímpar, um Deus incomparável, um Deus criador dos céus e da terra. Nós não servimos um Deus criado, nós não servimos um Deus de pau, nós não servimos um Deus de barro, um Deus de cera, que para se locomover precisa da ajuda do homem. Nós servimos um Deus criador, criador dos céus e da terra, que criou tudo e todos, que é Senhor dessa situação na qual nós estamos passando. Esse é o Deus incomparável, Ele é o Deus criador, e Ele é o Deus sustentador da sociedade. Ele que está nos sustentando nesse exato momento. Aqui no texto, meus irmãos, o salmista nos conduz a 3 implicações preciosas de Deus como Senhor da nossa vida. A primeira, meus irmãos, implicação, que Ele sendo o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso refúgio. O texto diz aí, Deus é o nosso refúgio. A ideia aqui, meus irmãos, de refúgio, é um lugar de abrigo, um lugar de proteção, um lugar onde eu e você podemos nos esconder. A ideia aqui é de um esconderijo
seguro. Então, o salmista está nos conduzindo a entender que em Deus nós estamos protegidos. Em Deus nós não seremos abalados. Ele sendo o Senhor na nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida, então nós estamos seguros e refugiados. Nós estamos no lugar correto onde nós podemos encontrar refúgio. O salmista, ele crê tanto nessa afirmativa, que ele repete isso 3 vezes no Salmo. Ele repete aqui, ele fala no versículo 1, ele fala também no versículo 7, onde ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E também fala lá no finalzinho do versículo 11, quando ele diz novamente: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o salmista está querendo nos dizer que diante de uma situação completamente adversa, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança. Nós podemos nos abrigar no braço protetor de Deus, sabendo que lá nós estamos seguros. Como diz o Salmo 91, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, esse está seguro. Então, meus irmãos, Deus é o Senhor do seu povo em toda e qualquer situação, porque Ele é o nosso refúgio. Segunda implicação preciosa para a nossa vida, diante de ter o Senhor, diante de ter Deus como Senhor da nossa vida, é que Ele é a nossa força. A parte B aí do versículo 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A ideia aqui dessa fortaleza, meus irmãos, é força. Deus dá força ao cansado, ao desanimado. Deus dá força para aquele que está abatido. Então, diante de uma situação adversa, diante de um momento difícil, Deus está pronto, apto para dar força para o cansado, para aquele que está triste diante de uma situação difícil, principalmente essa na qual nós estamos passando. Então, meus irmãos, se você quer ter força para passar por esse momento, se volte para Deus, porque Deus é o Senhor do seu povo. E Ele quer dar força para o seu povo. É Ele quem nos sustenta. É Ele que mantém o seu povo de pé. É Ele que mantém o seu povo firme. É Ele que nos dá força. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. E a última implicação de ter o Senhor, de ter Deus como Senhor da sua vida, é que Ele é o nosso socorro. Olha o finalzinho do versículo 1. É o socorro bem presente nas tribulações. Então, meus irmãos, só o Senhor é o nosso verdadeiro socorro. Só o Senhor que pode, em todas e quaisquer situação, ser socorro para o seu povo. Por isso, meus irmãos, esse motivo de nós não precisarmos ter medo diante das situações adversas, porque Deus é o nosso socorro. Quando o salmista diz no versículo 2 ao versículo 3, que ainda que a terra transborde, os montes se abalem, os mares se abalem, e as águas tumulteiem, e a fúria dos montes se estremeçam, diante de tudo isso, o início do versículo 2 diz: não devemos ter medo, portanto, não temeremos. Por que nós não devemos ter medo diante da situação adversa? Porque Deus é o Senhor do seu povo. Não é essa situação que é o nosso Senhor. Não é essa situação que determina os nossos passos. Quem determina o nosso passo é Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro bem presente em toda e qualquer situação. Ainda que a terra, meus irmãos, possa mudar, as montanhas se sejam arremessadas de forma violenta sobre o mar, ainda que venham terremotos, maremotos, ainda que venham grande catástrofe sobre essa vida, Deus ainda continua sendo o nosso Senhor. Ele é o Senhor sobre qualquer situação e Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o socorro bem presente em meio às incertezas dessa vida. Então, meus irmãos, a primeira verdade que nós aprendemos acerca do caráter de Deus, da pessoa de Deus, que Deus é o Senhor, é o Senhor do seu povo. A segunda, meus irmãos, lição que aprendemos desse texto, acerca do caráter de Deus, que conforta o seu povo, é que Deus está presente conosco no meio das tribulações. Deus se faz presente conosco no meio das tribulações. Versículo 4 ao versículo 7.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, meus irmãos, a verdade, segunda verdade que aprendemos, que no meio de situações adversas, Deus está conosco, nos trazendo paz. O versículo 4, meus irmãos, ele é precioso. Olha o que diz, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que o salmista está nos conduzindo, meus irmãos, nesse momento, a entender que diante das tribulações, Deus nos dá paz. Essa figura de linguagem usada no texto aí, rio, né? Essa ilustração usada como rio. Por que o salmista usa um rio aí? Porque no rio há calmaria. No rio não há empecilhos, não há tempestade, não há ondas. No rio há calma. No rio há paz. Então, o salmista está nos conduzindo a entender o seguinte: aqueles que têm Deus como seu Senhor, têm paz nos seus corações. Tem paz nos seus corações. Por quê? Porque Deus está presente na vida do seu povo. Deus se faz presente, os reinos podem se abalar, nações podem bramar, mas o Senhor, como diz o finalzinho do versículo 7, continua sendo o nosso refúgio. Ele nos traz paz. Somente Ele pode nos dar o refrigério e a consolação para nossas almas. Aqui, meus irmãos, na segunda parte, o salmista, ele descreve duas características da forma de Deus, seu auxílio do seu povo. A primeira forma, no versículo 5, diz que Deus é o nosso ajudador. A parte final do versículo 5 diz: Deus ajudará desde antemão. Por que nós podemos ter paz nesse momento? Porque Deus é o nosso ajudador. Deus está pronto para nos ajudar. Deus tem poder suficiente para nos ajudar e nos fazer vencer essa situação na qual nós estamos passando nesse momento. A segunda característica que essa segunda parte nos descreve é que Deus está com o seu povo. O versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Essa figura de linguagem usada aqui, o Senhor dos exércitos, é o Senhor vitorioso, o Senhor que vence. E o Senhor que vence não está contra nós. Ele não é o nosso opositor. Ele não é inimigo do seu povo. O texto diz aí que Ele está conosco. Então, meus irmãos, nós podemos passar e ter os nossos corações consolados, porque o Deus vitorioso está do nosso lado. O Deus vitorioso se faz presente na vida do seu povo e nos momentos de tribulação. Deus está conosco nesse momento, meus irmãos. Deus não deixou os seus filhos órfãos. Deus não deixou os seus filhos desamparados. Deus está com o seu povo. O Deus vitorioso, o Deus, Senhor dos exércitos, está com o seu povo. Se faz presente com o seu povo, pronto para ser o nosso ajudador. E a terceira e última verdade para os nossos corações, do caráter e da pessoa de Deus, que nós aprendemos no Salmo 46, é que somente Deus faz cessar os momentos difíceis. Somente Deus tem poder para cessar os momentos difíceis, fazer cessar os momentos difíceis. Olha o versículo 9 ao versículo 11. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Somente Deus, meus irmãos, pode botar fim nos momentos difíceis. Somente Deus pode cessar os momentos difíceis. É Ele que faz acontecer, é debaixo da sua permissão que os momentos difíceis vêm. E somente Ele pode botar um fim nesses momentos, como nós aprendemos aí no versículo 9. E diante disso, meus irmãos, reconhecendo essa soberania de Deus, a ordem de Deus para com seu povo está no versículo 10, onde Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Esse momento, meus irmãos, na qual nós estamos passando, o nome de Deus está sendo exaltado, o nome de Deus está sendo glorificado. Deus está envergonhando os reis, Deus está envergonhando os governantes, Deus está envergonhando os presidentes, Deus está envergonhando os príncipes poderosos, Deus está envergonhando todos eles nesse momento. Nenhum deles pode cessar esse momento. Há uma correria terrível atrás de uma vacina, atrás de uma cura. Os homens com seus planos limitados, tentando colocar um fim nesse momento. Mas sabe, o único que pode colocar um fim nesse momento, o único que pode cessar a guerra, somente o nosso Deus. Somente o nosso Deus pode colocar um fim à guerra. Somente o nosso Deus pode colocar um fim nos momentos difíceis de tribulação. Eu e você, meus irmãos, nós gostamos de ter o controle da situação. Eu e você gostamos de ser o Senhor da situação. E quando nós não temos o controle da situação, nós também somos humilhados. Nesse momento, Deus também quer nos humilhar. Nesse momento, Deus quer curvar os nossos corações em submissão, reconhecendo que Ele é o Senhor. E esse momento vai até onde Ele quer que vá. Não importa o que façamos ou deixamos de fazer, vai até onde Deus quer que vá. O que cabe a nós é reconhecer e aprender a lição que Ele quer nos ensinar. O que cabe a nós é continuar rogando pela sua misericórdia, continuar rogando para que nós venhamos aprender aquilo que Ele quer ensinar para o seu povo nesse momento. Nós, meus irmãos, precisamos aprender essa grande lição. É o Senhor que cessa as guerras, que traz a paz e que traz consolo para o seu povo. Todas as coisas, meus irmãos, estão debaixo do seu controle absoluto. E quanto a nós, quanto o seu povo, precisamos aprender a quietar o nosso coração. Precisamos deixar de lutar e deixar o Senhor agir. O Senhor está agindo pelo seu povo, porque Ele é o Senhor do seu povo. O Senhor está com o seu povo. O Senhor, Ele está presente com o seu povo. E só o nosso Deus que pode fazer esse momento cessar. O que cabe a nós é entender aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse momento, meus irmãos, por incrível que pareça, e por mais que nós não entendamos isso, está contribuindo para o nosso bem, está contribuindo para o nosso crescimento, está contribuindo para a edificação da igreja, está contribuindo para nós valorizarmos o nosso ajuntamento, está contribuindo para nós buscarmos a Deus de forma fervorosa, está contribuindo para nós conhecermos ainda mais a Deus através da sua palavra, está quebrantando o nosso coração. Então que nós venhamos aprender essa grande lição, na qual o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 28. Então, meus irmãos, nós não precisamos ter medo. Eu e você não precisamos ter medo diante do tempo presente. Conclusão para nós. Porque eu e você não precisamos ter medo? Porque Deus é o Senhor do seu povo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor sobre essa situação. Ele está governando essa situação. Não é os príncipes, não é os reis, não é os presidentes, não é os governantes que são o Senhor dessa situação. É o nosso Deus que é o Senhor dessa situação. E não somente dessa situação, Ele é o Senhor do seu povo. Porque nós não precisamos ter medo, porque Deus está presente com o seu povo. O Senhor dos exércitos está com o seu povo. O Deus vitorioso está com o seu povo. Porque nós não precisamos ter medo, porque somente Deus que faz cessar as tribulações. Quando Deus quiser, esse momento vai passar. Quando Ele quiser. O que cabe a nós como seu povo é entender que Deus é soberano nesse momento e que Ele faz isso muito bem. Deus exerce com excelência e com perfeição a sua soberania. Aplicação para a nossa vida. Aonde você tem se refugiado? Aonde você tem se refugiado? Aonde tem sido o seu refúgio? Aonde tem sido o seu esconderijo? Aonde tem sido o teu socorro? Porque você e eu temos andado com medo e ansiosos. Se voltem, meus irmãos, para Deus. Se voltem para o Senhor. Pois só Deus, porque somente em Deus você vai encontrar refrigério para a sua alma. Somente em Deus você vai encontrar refúgio verdadeiro para o seu coração. Só Deus é o nosso único e verdadeiro refúgio.
Que a palavra do nosso Deus conforte o seu e o meu coração nessa noite e que venha nos animar diante da situação na qual nós estamos passando e que Deus é o Senhor desse momento. Como diz Tiago, em Tiago capítulo 1, versículo 2, tende por alegria o passagem por várias tribulações. Então, meus irmãos, se nós estamos passando por tribulação, se nós estamos tristes, se nós estamos ansiosos, busquemos a Deus, que Deus é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Obrigado por o Senhor nos mostrar que Tu és o nosso único refúgio, que Tu és o nosso refúgio verdadeiro. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos consola. Obrigado pela Tua palavra que nos anima. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos dá coragem e certeza que servimos um Deus que é o Senhor do seu povo. Servimos um Deus que se faz presente com o seu povo. E servimos um Deus que bota fim e cessa a guerra e cessa os momentos de tribulação. Então, Deus, que bom saber que servimos um Deus assim. Um Deus que está no controle absoluto de toda e qualquer situação. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão preciosa aos nossos corações. Louvamos o Teu nome pelos nossos irmãos que estão reunidos aqui na Tua casa. Os nossos irmãos estão reunidos também nos seus lares, com as suas famílias, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha animá-los e que eles se voltem para o Senhor, Pai, reconhecendo que Tu és o único refúgio das suas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino? Vamos cantar Castelo Forte? E após a canção, nós vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite. Castelo Forte é o hino de número 323 do nosso cantor cristão. Então nós vamos cantar essa canção maravilhosa para o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus,
e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Aleluia, e é o nosso castelo forte. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao final do nosso culto de louvor, de pregação da palavra. Que bom fosse se nós estivéssemos aqui reunidos, né? Todo mundo, a igreja toda, né? Ter os nossos irmãos por perto e agora no final poder apertar a mão dos irmãos, dar um abraço. Mas não é possível, né? Não foi possível. Ainda não é possível, mas o nosso Deus, como nós aprendemos hoje, está no controle de toda a situação e em breve nós estaremos de volta juntos, louvando e bendizendo ao nome do nosso Senhor. Agradecer a equipe de música, né, que esteve conosco, os irmãos estão aí na mídia nos ajudando, os irmãos estão aqui se fazendo presente também, que Deus abençoe. E vamos ver como vai continuar essa semana aí, orar com o nosso Deus, fazer cessar, né, esse momento. Vamos ficar de pé, os que estão aqui, estão também em casa aí, vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui juntos. Obrigado pelo imenso privilégio de poder cultuar o Teu nome. Obrigado por servirmos um Deus tão poderoso, tão grandioso, soberano, sobre tudo e sobre todos. Obrigado por servirmos o Deus verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o que está sentado no alto e sublime trono, governando com mão forte. Obrigado, Senhor, por te servirmos. Obrigado por um dia o Senhor ter abrido os nossos olhos, por o Senhor ter abrido a nossa mente e o nosso coração para receber o Teu poderoso Evangelho. Obrigado pela poderosa salvação que o Senhor realizou nas nossas vidas através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Nos dá uma semana abençoada na Tua presença.
Abençoe, Pai, todas as famílias que estão reunidas nesse momento. Cubra, Pai, essas famílias debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça. Que o Senhor venha abençoá-las, que o Senhor venha guardá-las, Pai. Te peço também, Senhor, pela atual situação do mundo, do nosso país e do nosso município. Ó Deus, rogamos pela Tua misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, das nações. Tenha misericórdia, Senhor, da sociedade. Rogamos também pela Tua misericórdia para a Tua igreja, em relação à Tua igreja. Continue, Senhor, guardando e protegendo o Teu povo. E que o Teu povo, Pai, seja envolvido pela Tua paz. A Tua paz que excede todo entendimento e que nos faz andar firmes e perseverantes, mesmo em situações adversas. Obrigado, Senhor, por esse culto. Fique conosco, Pai, no decorrer dessa noite e para todo sempre. Assim te peço, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos.